Nesse vídeo, iremos explicar sobre as principais leis da escravidão. São elas: Lei Feijó, mais conhecida como Lei para Inglês Ver, de 1831, Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, Lei Nabuco de Araújo, de 1854, Lei do Ventre Livre, de 1871, Lei dos Sexagenários, também chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, de 1885, e Lei Áurea, de 1888. A Lei de 7 de novembro de 1831, conhecida também como Lei Feijó e principalmente como Lei para Inglês Ver, foi a primeira lei a proibir o tráfico negreiro no Brasil, além de declarar livres todos os escravizados trazidos para terras brasileiras a partir daquela data. Mas quem governava o Brasil nessa época? Bom, em 1831, o imperador Dom Pedro I havia abdicado e ido embora do Brasil, deixando o trono para o seu filho, o imperador Dom Pedro II, que na época contava com apenas 5 anos de idade. Devido à pouca idade do imperadorzinho, quem governava o Brasil era uma regência trina provisória, formada por Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. Essa lei foi promulgada pela Assembleia Geral e pelo ministro da Justiça da época, o padre Diogo Antônio Feijó, que exerceu o ministério entre 1831 e 1832. Por isso, a lei é conhecida como Lei Feijó. Essa lei possui muitas controvérsias e debates entre os historiadores e pesquisadores até hoje. Alguns historiadores dizem que essa lei foi criada devido à pressão que os ingleses estavam fazendo no Brasil para que houvesse extinção do tráfico negreiro. Desde a vinda da família real para o Brasil, alguns acordos já haviam sido assinados entre Brasil e Inglaterra. Porém, esses decretos não eram do agrado da Inglaterra, que desejava mesmo o fim da escravidão no Brasil. Outros historiadores discordam desse posicionamento. Assista até o fim para entender. Os primeiros africanos foram trazidos à força ao Brasil por volta do ano de 1530, e somente em 1831, mais de 300 anos depois, foi promulgada a primeira lei que proibia a importação de escravos. Entretanto, essa lei possuía 2 exceções. Primeiro, os escravizados que estivessem trabalhando em embarcações estrangeiras, onde o tráfico negreiro ainda era liberado, não seriam libertos. Segundo, os escravos que fugissem de alguma embarcação estrangeira seriam entregues aos seus senhores e mandados para fora do Brasil. Além disso, essa lei, na teoria, estabelecia multa aos traficantes, além de oferecer um prêmio em dinheiro a quem denunciasse o tráfico. No entanto, na prática, o governo brasileiro não se esforçou para aplicar a lei. Praticamente não haviam fiscalizações para garantir o cumprimento da lei. Depois disso, a Lei Feijó passou a ser chamada pelo povo como Lei para Inglês Ver. Outros historiadores dizem que, ao contrário do que é afirmado de forma costumeira, a lei não foi promulgada devido à pressão da Inglaterra, mas sim foi promulgada exatamente como resposta contrária à pressão inglesa. O poder legislativo brasileiro queria mostrar que não agia sob pressão do tratado com os ingleses. A realidade é que de 1831 a 1845, cerca de 470 mil africanos tenham desembarcado no Brasil, pois as autoridades faziam vista grossa perante a situação dos africanos que desembarcavam na costa. Somente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, ou seja, quase 20 anos depois, o tráfico negreiro passou a ser efetivamente combatido pelo Império Brasileiro. A Lei número 581,
de 4 de setembro de 1850, conhecida popularmente como Lei Eusébio de Queiroz, foi promulgada durante o Segundo Reinado e proibia a entrada de escravizados africanos no Brasil. O autor dessa lei foi o então ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara, que exerceu o ministério de 1848 a 1852. Quem governava o Brasil nessa época era o imperador Dom Pedro II. Com o passar do tempo, o Brasil passou a ser visto como uma nação não civilizada, pois ainda era um dos últimos a manter a escravidão. O Partido Conservador passou a defender no poder legislativo o fim do tráfico negreiro. À frente dessa defesa estava o ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz. Ele insistiu na decisão de colocar um fim ao tráfico, preservando a imagem do Brasil como nação soberana. Mas a história dessa lei começa lá na Inglaterra, quando a Rainha Vitória do Reino Unido assinou em 9 de agosto de 1845 uma lei proposta pelo secretário de Relações Exteriores britânico, chamado Lord Aberdeen. A lei inglesa ficou conhecida no Brasil como Lei Bill Aberdeen. Essa lei permitia que a Marinha Inglesa monitorasse todo o Oceano Atlântico Sul e aprisionasse todos os navios negreiros que fossem encontrados navegando nesse território. Dessa forma, a Inglaterra pressionou o fim da escravidão no Brasil. 5 anos depois da Lei Bill Aberdeen ser publicada, no dia 4 de setembro de 1850, o Brasil promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, que decretou o fim do tráfico negreiro no Brasil. Ao contrário da antiga Lei Feijó, que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, essa nova lei foi aplicada com grandes medidas de repressão, fazendo com que o tráfico negreiro deixasse de existir em 6 anos. Definitivamente, a Lei Eusébio de Queiroz pôs um fim nos navios negreiros no Brasil. O Decreto número 731, de 5 de junho de 1854, ficou conhecido como Lei Nabuco de Araújo, pois foi de autoria do então ministro da Justiça, José Tomás Nabuco de Araújo Filho, que exerceu o ministério de 1853 a 1857. Quem governava o Brasil nessa época era o imperador Dom Pedro II. Uma curiosidade é que o ministro Nabuco de Araújo era pai do famoso historiador e diplomata Joaquim Nabuco. Joaquim criou, ao lado do jornalista José do Patrocínio e do engenheiro André Rebouças, a Sociedade contra a Escravidão Brasileira. Mas voltando à Lei Nabuco de Araújo. A lei previa punições e multas para as autoridades que encobrissem o contrabando de escravizados. Essa lei reforçava a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Com o fim do tráfico, o comércio entre os estados brasileiros se fortaleceu. Na ocasião, milhares de escravizados eram enviados de uma região para outra. Houve uma grande locomoção de escravizados do Nordeste para o Sudeste. Segundo o historiador Boris Fausto, entre 1850 e 1888, quase 200 mil escravizados foram deslocados do Nordeste para o Centro-Sul. Esses escravizados deixavam de trabalhar na produção de cana-de-açúcar para trabalharem à força em plantações de café. Devido à forte fiscalização que essa nova lei impôs, os últimos desembarques de escravizados no Brasil de que se tem notícia aconteceram em 1856. A Lei número 2040, de 28 de setembro de 1871, ficou conhecida como Lei do Ventre Livre. Quem governava o Brasil nessa época era o imperador Dom Pedro II. Entretanto, quem assinou a Lei do Ventre Livre foi a princesa Isabel,
que na ocasião estava como regente do império, pois Dom Pedro II estava em uma importante viagem. Essa lei decretou que todo filho ou filha de mulher escravizada, nascidos após a promulgação da lei, seriam considerados livres. Porém, essa liberdade seria realizada por etapas, e os senhores teriam a chance de explorar a mão de obra dos nascidos a partir dessa data. A Lei do Ventre Livre dizia também que seria criado um fundo para indenização aos senhores de escravos. Os filhos e filhas das mulheres escravizadas deveriam ser cuidados pelos senhores de escravos, que daria a liberdade da criança quando ela completasse 8 anos ou 21 anos, dependendo do caso. Vamos explicar. Se a liberdade fosse concedida aos 8 anos de idade, o Estado indenizaria o senhor de escravos, pagando-lhe a quantia de 600 mil réis, acrescidos de 6% de juros por ano. Caso a liberdade fosse concedida aos 21 anos, o senhor de escravos não seria indenizado. Dessa forma, a maioria dos senhores de escravos optou por permanecer com os filhos das escravas até a idade de 21 anos, pois a exploração da mão de obra deles era muito mais vantajosa. Ou seja, a lei do ventre livre não era justa. Porém, essa lei trouxe bastante mudanças ao sistema escravagista da época. A partir dessa data, os escravizados deveriam ser matriculados, obrigando os senhores a registrarem todos os seus escravizados dentro do prazo de 1 ano. Caso o senhor não registrasse nesse período, o escravizado seria liberto. A criação dessa matrícula foi uma estratégia dos abolicionistas para lutar contra a escravidão, pois os advogados abolicionistas procuravam irregularidades nos registros de escravos. Quando encontravam, eles acionavam a justiça para que o escravo fosse liberto pela lei. Lei número 3.270, de 28 de setembro de 1885, conhecida por alguns como Lei Saraiva-Cotegipe e maiormente conhecida como Lei dos Sexagenários, foi uma lei promulgada no Brasil que garantia liberdade a todos os escravizados com 60 anos ou mais. Quem governava o Brasil nessa época era o imperador Dom Pedro II. Essa lei foi proposta pelo ministro das Relações Exteriores, Manuel Dantas, reformada pelo ministro da Fazenda, chamado Antônio Saraiva, e aprovada pelo presidente do Senado, o Barão de Cotegipe. Por essa razão, a lei também é conhecida por Lei Saraiva-Cotegipe, a junção dos nomes desses dois políticos. Assim como a Lei do Ventre Livre, essa lei possuía controvérsias, pois o antigo proprietário do escravo deveria receber uma indenização. Essa indenização deveria ser paga pelo liberto, sendo o ex-escravizado obrigado a prestar serviços ao ex-senhor por mais de 3 anos ou até completar 64 anos de idade. Alguns historiadores citam que a expectativa de vida de um brasileiro livre naquela época era de 27 anos de idade. Um escravizado vivia em média bem menos, devido às condições de trabalho. Após a data dessa lei, houve uma grande resistência por parte dos senhores de escravos, que ficaram contra a monarquia. Muitos dos escravizados idosos libertos já estavam adoecidos e foram jogados para fora das fazendas. Muitos não tinham para onde ir, nem família, e eram obrigados a voltar à condição de escravos. Ou seja, a lei dos sexagenários não era justa, pois pouquíssimos eram os escravizados que conseguiam chegar aos 60 anos de idade. Além disso, o escravizado deveria pagar uma indenização ao seu senhor. A Lei número 3.353,
de 13 de maio de 1888, conhecida como Lei Áurea, foi a lei que pôs fim à escravidão no Brasil. Quem governava o Brasil nessa época era o imperador Dom Pedro II, mas quem assinou essa lei foi a princesa Isabel, que na época estava como regente do império, pois novamente o imperador estava viajando por motivos de tratamento de saúde. A palavra áurea vem do latim e significa feito de ouro, brilhante, magnífico, nobre de muito valor ou luz. Aliás, você já viu a pena de ouro que foi usada pela princesa imperial regente para assinar a Lei Áurea? Assista ao vídeo e confira. Pena de ouro usada para assinar a Lei Áurea. Continuando. Os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil por volta de 1530. Sendo assim, a escravidão durou no Brasil por mais de 358 anos, mais de 3 séculos de escravidão. O processo de abolição da escravidão no Brasil foi lento e gradual. Foi o último país independente da América Latina e do Ocidente a abolir oficialmente a escravidão. Você sabia que a princesa Isabel era abolicionista? Ela dava apoio e segurança a um quilombo que ficava no Leblon, onde escravizados fugidos viviam pacificamente. Nesse local, os ex-escravizados plantavam camélias, que são flores que representavam a liberdade. Essas flores eram colhidas e oferecidas à princesa como forma de homenagem e gratidão. Todas as fontes, livros e documentos usados na produção desse vídeo serão colocados na descrição. Para saber mais, leia o livro As Camélias do Leblon e a Abolição da Escravatura e leia também Um Quilombo no Leblon. Após a abolição da escravatura no Brasil, os fazendeiros ficaram contra a monarquia e pouco mais de um ano depois da publicação dessa lei, em 1889, a monarquia foi derrubada no Brasil e a família imperial foi expulsa.